Seja bem-vindo ao canal Eletricamente. Se inscreva no canal, ative os sininhos e já dá aquela voadora no like. Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino do Eletricamente. E agora a gente vai falar aqui sobre simplificação de fontes. É uma coisa bem tranquila, só que muita gente tem dúvida. Antes de eu começar aqui, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Caso você queira ir estudar para o concurso do EAGS-BET ou EAGS-CEL, que é a passagem aeronáutica, vou deixar aqui para vocês o link abaixo aqui do vídeo. Para você que tem curso técnico aí em eletrônica, faz o EAGS-BET, e em eletrotécnica, mecatrônica, eletroeletrônica e eletromecânica, faz o EAGS-CEL. Certo? Vou deixar aqui também abaixo o nosso livro de projeto elétrico e instalações elétricas residenciais do zero. Então, se você quiser aprender, a gente tem um livro físico aqui, você pode ler as 15 primeiras páginas desse livro. A gente tem também o nosso curso Eletricista Capacitado, que é o nosso curso 3 em 1. Você vai aprender a parte de instalações elétricas residenciais, automação residencial e a parte de luminotécnica. Beleza? É um curso 3 em 1. O link também está aqui abaixo desse vídeo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a parte de simplificação de fontes. É o seguinte, imagina que eu tenha uma fonte de tensão, certo? Em série com uma resistência. Aqui eu vou ter o ponto A e aqui o ponto B. E agora eu tenho uma fonte de corrente, então a seta aqui para cima, em paralelo com uma resistência. Tem aqui também o ponto A e tem aqui o ponto B, certo? Vou dar um valor para essa resistência. Aqui vai ser de 10. Essa aqui também vai ser de 10. Essa fonte aqui vai ser de 5. E essa fonte aqui também vai ser de 5. Só que amperes. Beleza? Então o que acontece? Como é que eu simplifico esse cara aqui? Primeira condição para simplificar. Você precisa ter uma fonte de tensão em série com uma resistência. Ela vai virar isso aqui embaixo. Ou seja, vai virar uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Ou seja, com a mesma resistência. Como é que a gente faz? Joga para cá. Lei de Ohm. A gente precisa achar uma fonte de corrente. Aqui é a minha fonte de corrente. Certo? E aqui vai ficar em paralelo com uma resistência. A resistência sempre vai ser a mesma que está aqui. Para quando você fizer o contrário, seja verdadeiro. Então aqui vai ser 10. Basta agora eu achar aí a minha corrente. O que eu tenho que fazer? Pega a tensão e divide pela resistência, lei de Ohm. Então a minha corrente, o meu I, é igual a 5 e divide para 10. Aqui vai dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5 amperes. Então, a minha fonte de corrente é 0,5 amperes. Beleza, bem de boa. Simplifiquei. Então, eu consigo transformar uma fonte de tensão em série com uma resistência numa fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência. E aqui, mesmo caso. Para fazer o sentido inverso da simplificação, eu tenho aqui 5 e aqui 10. Eu tenho que ter uma fonte de tensão em série com uma resistência. A resistência vai se repetir, então aqui continua 10 ohms, certo? E agora eu tenho que achar a fonte de tensão. Aqui a minha fonte de corrente é 5 amperes. Pela lei de Ohm, tensão é igual a resistência que multiplica pela corrente. Então, a tensão é igual a 10 que multiplica pelos meus 5 amperes. Vai dar V igual a 50 volts. Então, eu coloco aqui 50 volts. Beleza? Então, simplificação de fonte é assim. Às vezes está com um circuito grande. Você vê aqui uma fonte de tensão em série com uma resistência, você pode tranquilamente converter isso para resolver o caso.
E aqui a mesma coisa para a fonte de corrente. Agora eu vou mostrar para vocês qual o caso que vocês não podem simplificar. Não é permitida a simplificação. O primeiro é o oposto disso. Uma fonte de tensão em paralelo com uma resistência. Ponto A e ponto B. Ou uma fonte de corrente em série com uma resistência. Não é possível simplificar essa parte. Por quê? A tensão já está em paralelo com a resistência. Então aqui eu já vou ter uma tensão. Certo? E a corrente vai ser essa tensão aqui dividida pela resistência. Aqui, a corrente da fonte é a mesma que passa pelo resistor. Então, eu teria que calcular a tensão que está em cima desse resistor e não aqui do circuito em si. Então, por isso que você não pode simplificar. Fonte de corrente em série com resistência. O certo é fonte de corrente em paralelo com resistência, vira fonte de tensão em série com resistência, com a mesma resistência. E aqui, fonte de tensão em série com uma resistência, vira uma fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência. Esse caso aqui não se simplifica e nem o de baixo, beleza? Então, simplificação de fonte é bem de boa. Vou botar um circuito aqui para vocês entenderem a importância da simplificação. Por exemplo, eu tenho uma fonte aqui de tensão, tenho aqui uma resistência. Vou desenhar aqui um circuito que ele é misto, que ainda não é o tema dessa aula aqui, certo? Então, o que você está vendo aqui? Uma fonte de tensão e 4 resistores. Vamos supor aqui que seja 10. Aqui 5, aqui 2, né? Tudo em ohms. E aqui 1 ohm. Aqui ohm, todo mundo com resistência de ohm. Se eu quiser resolver isso aqui tranquilo, eu consigo fazer aqui os cálculos tudo certinho, né? E conseguir achar a corrente total, a resistência total. Mas se eu quiser simplificar isso aqui, o que eu posso fazer também? Olha só, eu tenho esse caso aqui, ó. Fonte de tensão em série com a resistência. Vira o quê? Uma fonte de corrente em paralelo com aquela resistência. Então, a resistência se repete, é 10. Quem está ligado aqui nesse ponto? Resistor de 5. Depois eu tenho mais 2 resistores aqui que estão em série, né? Já posso botar aqui como se fosse 3. Somando ele dá 3. Então, qual que é o valor dessa fonte de corrente aqui? Né? Vai ser a tensão aqui, ó, nem tinha botado, vou botar aqui 10, por exemplo, 10 volts. 10 dividido para 10 dá 1 ampere. Então eu tenho aqui uma fonte de 1 ampere. Então isso aqui faz a mesma coisa que isso. Então muita gente erra por não saber a regra do pedágio, que aqui dá uma queda de tensão, o que sobra dessa fonte cai em cima do resistor e vai fazendo. Agora aqui você tem vários resistores em paralelo, só resolver aqui e depois multiplicar pela corrente e você vai ter aí uma fonte de tensão em série com a resistência total aqui, né? Voltando para o mesmo circuito. Então, é bem de boa a parte de simplificação. Não vou resolver aqui, para o vídeo não ficar extenso, mas qualquer dúvida você pode perguntar aí nos comentários, beleza? Então, simplificação é bem de boa. Então, se você gostou, já deixa seu like aí, se inscreva no canal, ative os sininhos e dê uma olhada aí, né, nos nossos cursos que estão aqui abaixo do vídeo. Tem o nosso livro aí, nosso livro físico, você pode ler até 15 páginas desse livro. É um livro colorido, num tamanho A4, num tamanho grande, e você vai poder ler e analisar com foco na norma NBR 5410 e na NR10. Você pode fazer esse projeto do início até o fim. Previsão de carga, de iluminação, de tomada, cálculo de disjuntores, DPS, IDR, tudo tem nesse livro aí. E para você que quer fazer também o concurso da aeronáutica, é a GS-BET e a GS-CEL. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo. Até a próxima e valeu!